Agora honrando um pouco a tradição de Thalita, que fazia o Cultura Brasileira, e estamos entrando no momento Cultura Brasileira, e a gente está recebendo aqui hoje, infelizmente com essa bandeira desagradável de fundo, Maísa Carolino, que é diretora aqui, ó, colocando aqui na tela para vocês, inclusive está disponível no SP Cine Play, um streaming gratuito aí para vocês assistirem o filme Pagode do Didi, o nosso ponto de encontro. Então, Mai, se apresente aí para o pessoal e fala um pouquinho do que é o Pagode do Didi, porque tem muita gente de fora que não sabe o que é o Pagode do Didi, a importância dele para Recife, enfim, essas coisas aí. Boa noite, Eri. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, esse é o meu primeiro filme, sou Maísa. Esse é o meu primeiro filme de estreia documental. Sou estudante da UFPE, curso cinema. Estou aí quase finalizando, tá aí naquele meio termo, né? Quando a gente chega naquele momento que, enfim, fica ali vagando. Mas o Pagode do Didi, ele é um espaço muito importante para a cidade do Recife. É um pagode que hoje, esse ano passado, no caso, se tornou patrimônio cultural da cidade do Recife. E o Didi, fundador, já era, desde 2010, patrimônio imaterial de Pernambuco. E o Pagode do Didi é um lugar super diverso. Acontece todas as sextas-feiras, lá no centro da cidade, perto ali da Avenida Guararapes, uma roda de samba super democrática. Acho que quem não foi ainda, acho que conhece, mas mesmo que não foi, acho que vale super assim, conhecer, porque realmente é super alto astral, sabe? É um lugar muito, muito democrático, assim. Eu fiquei muito feliz de poder colocar isso na tela do cinema, finalmente. Ô, Maia, pessoal aqui acha, né? Geralmente o pessoal de fora tem muito a impressão de que Recife é uma cidade do frevo, do maracatu, do carnaval. E o samba, o pagode, não aparece muito. Parece que fica uma coisa meio em segundo plano. Quando, na verdade, para o povo trabalhador da cidade, o pagode de dia é justamente o contrário. Ele é fundamental ali na região. E conta um pouco dessa história de como tu chegou com a ideia de fazer o filme através dessa história do Didi, da importância para a classe trabalhadora desse pagode. Então, o pagode em si, ele já está no imaginário do recifense, né? Mesmo que as pessoas que não frequentam, o pagode do Didi, ele sempre está ali, sempre esteve. Então, eu sempre ouvi histórias de pessoas que foram, que frequentavam. E é um pagode que surgiu ali na década de 80, não como um pagode em si, mas sim como uma seresta, mas sempre com a ideia de juntar a classe trabalhadora ali durante toda a semana. Hoje só acontece a sexta, mas de início era de segunda a sexta, né? Então, foi um espaço que se tornou grande, se tornou consagrado na cidade por conta da classe trabalhadora. E aí eu comecei a frequentar o Didi, na verdade, eu acho que eu já era de maior, assim, antes eu não tinha ido. Eu estava no início do curso também de cinema, e quando eu vim morar aqui em Recife, eu comecei a ir, acho que quase toda sexta-feira, no ano retrasado, em 2023, eu ia, assim, frequentemente com vários amigos. Esses amigos que eles estão participando do filme também em outros departamentos, né? E aí a gente pensou, poxa, o Didi é patrimônio vivo do Estado, né? Tá resistindo aqui no centro da cidade, que está totalmente sucateado há tantos anos, há tantas décadas, nunca ninguém retratou, nunca teve um documentário para falar sobre a história de fato do Didi, né? Sempre teve registros em reportagens e jornais, mas não registro audiovisual e documental, que realmente destacasse e colocasse ele
e o espaço como protagonistas. Então, a gente pensou, poxa, vamos fazer. E aí calhou de ser justamente na época que estava abrindo o edital da LPG, né, a Lei Paulo Gustavo, aqui em Recife, no estado todo. E aí a gente correu ali para fazer, a gente conversou com ele, conversou com a família, porque é um espaço organizado pela família desde o início, né? Surgiu com a família, até hoje segue assim. E aí a gente foi falar com eles, eles amaram a ideia. E aí foi super, super bem recebido, assim, desde o início a gente, enfim, formou amizades muito rapidamente. E aí a gente começou a correr para fazer esse projeto, escrever de fato, porque ele já começou de um jeito muito coletivo, né? Assim como o próprio pagode é. Então o filme não teria como ser diferente, assim. Foi tudo feito muito coletivamente, na correria, né? Naquela correria de edital, que sempre o produtor cultural sempre enlouquece nessa época, nesses períodos. E aí a gente fez, assim, acho que foi coisas de, sei lá, 2 semanas, na correria mesmo. E ainda bem que deu tudo certo. Deixa eu jogar o trailer aqui, tá no YouTube, pro pessoal. Deixa eu ver que eu tô levando uma pequena surra aqui ainda. Calma, vamos lá. Agora foi. E se é pra cair na gandaia, solta aquele Fá maior. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça lugar. Para mim foi a maior tristeza do mundo, foi isso aí, ele fazer isso comigo. Eu não mereço, pela pessoa, pelo pagode que é em Recife, eu não mereço a ingratidão que o governo fez comigo. O Pagode Didi não existe outro igual. Como é que essa cidade vai ficar sem pagode? Sem o samba, sem o pagode Didi? Que movimenta hoje a cidade do Recife à noite chama-se Pagode Didi. Tá aí o trailer maravilhoso do Pagode Didi. Inclusive, vão lá no SP Cine, né? No SP Cine Play. SP Cine Play para assistir o Pagode. Vai ficar disponível até dia 21, se eu não me engano, é domingo. Online. Depois. Ô, Mai, fala um pouco pro pessoal tem uma galera aqui do Rio, inclusive o pessoal falou aqui do Beco. Esse alguém aqui falou, cadê? Deixa eu achar aqui. Do Beco Escuro. Ah, não, aí não sei não. Mas tem uns pessoal do Rio aí falando que achou que é isso, né? Pô, o Rio é fortíssimo no pagode e o pagode do Didi é gigantesco, como vocês viram no trailer, né? Um pagode gigante, inclusive maravilhoso. Para tomar uma cervejinha gelada ali também é bom demais. E fala um pouco pra gente dos personagens, né, que compõem a história do pagode, porque além do Didi, né, que é esse senhor aí que falou, você tem a Maria Pagodinho, os filhos dele, e a Maria Pagodinho é a grande estrela do pagode, né? Ela é a diva. A diva, todo mundo quer tirar foto com ela. Então, os personagens, eles apareceram por si só, eles foram fluindo, foi no fluxo, assim. Eu não conhecia todo mundo, eu só conhecia as pessoas que cantavam, que estavam ali na roda, né, no início. E é muito essa coisa, assim, do estudo, de pré-produção do filme e tal, que a gente vai se aproximando dessas outras pessoas. Os personagens, eu acredito que, na minha cabeça, desde o início, foi muito colocar os personagens principais, que é o Didi e os filhos dele, né, que é Rico,
Carlinhos e Vera. Eles três aparecem ali na primeira parte do filme, onde a gente ainda está abordando sobre o surgimento, a fundação, e a mãe deles também, que é a esposa falecida do Didi, né, que é a Dona Sônia. Ela aparece também, né, em registros que a gente coloca no filme. Esses três, eles ajudaram o Didi a permanecer lá até hoje, assim. É até engraçado, assim, porque a gente tem horas e horas de material bruto. Queria eu colocar, assim, tudo no filme, só que não dá, né? Vera, ela tá ali também ajudando. O Carlinhos, ele hoje não mora aqui em Recife, ele mora lá no Sertão, mas frequentemente fica vindo aqui. Então, esses três foram os pilares, assim, junto com Sônia e Didi, para alavancar toda essa trajetória. E aí a gente entrevista também os músicos, né? Que é Maria Pagodinho, Gerlane Gel e Mel Mocidade, que são os cantores. A gente entrevista também o Wellington do Pandeiro, que é percussionista. Hoje ele não vai muito nas sextas-feiras, mas ele ajudou a fundar o Didi também. E eu meio que dividi, assim, esses núcleos de personagens para ficar mais explicativo, principalmente porque a gente está distribuindo para vários estados, né? Muitas pessoas não conhecem. Acho que para ficar uma coisa, acho que não sei se didática seria a palavra, mas para deixar um pouco mais uma narrativa mais elaborada, assim, eu dividi. E aí eles falam muito nessa perspectiva de quem tá com ele, com o Didi, todos os dias, além da sexta-feira, né? Então, o Didi, ele passa a semana inteira esperando a sexta-feira chegar. E ele mesmo que fale que tá cansado, que não quer mais estar na roda, que eu tô cansado disso aqui, ele não consegue não estar lá, entende? Então, é uma secura que ele tem, e aí quando teve essa interdição, ele ficou, enfim, péssimo, né, todo mundo. Mas esses personagens, eles são muito fortes, porque acho que foi até uma dificuldade para mim também durante a montagem, porque eles trazem uma bagagem muito pesada, assim, muito de histórias muito importantes para a história do Didi, para toda a trajetória, para o que é hoje o pagode, né? Então, a gente vê Gerlane Gel e Maria Pagodinho, que antes não eram cantoras, muitos dali que cantam hoje não eram cantores, e teve o Didi como um professor mesmo, né? Até os músicos também, porque o Didi, por mais que ele não esteja na roda, desde o início ele sempre ensinou as pessoas que estavam chegando, porque ele sempre acolhia essas pessoas. Por isso que elas permanecem até hoje no pagode. Ele sempre acolheu, ensinou, eu quero tocar isso. Ele ensinava como é que tocava, ensinava tom, ensinava, enfim, os acordes, tudo que ele conseguia ele expressar com a música, do que ele sabia também, né? Ele sempre compartilhou isso com todo mundo que chegasse lá. E se você for lá hoje conversar com ele, ele vai conversar com você por horas e horas. Você vai ficar ali esquecido do tempo. Porque realmente ele tem uma bagagem muito grande. Então, isso reflete também nesses músicos, nos filhos dele, muito do que ele é e do que ele ensinou para essas pessoas. Eu acho isso muito interessante. O Maito falou aí da interdição, né? Que inclusive no trailer aparece esse momento, se tornou um momento importante para o filme, né? Para a costura narrativa do filme, mas também foi um acontecimento que mobilizou a cidade, né? Muita gente da cidade se tocou muito pela interdição por parte da prefeitura do pagode do Didi. E houve uma mobilização popular, um clamor popular para que o pagode, que é patrimônio da cidade, seja reaberto, não seja fechado por coisa da prefeitura. E, ao mesmo tempo, eu lembro que foi no meio da gravação, né? Vocês estavam gravando quando foi interditado o pagode. Como foi esse processo? Então, Voltei. Tá Peraí, rapidinho, deixa eu só confirmar que deu bug aqui. É porque como foi esse processo de vocês estarem gravando, vinha a interdição, e aí tu tem a sacada de gravar a interdição, tornar a interdição algo central no filme e
e colocar esse elemento político-cultural como central na narrativa, que terminou se tornando um eixo da história do pagode, né? A importância do pagode, o fechamento e depois o retorno com um pagode absolutamente lotado como nunca, né? Sim, totalmente. Então, a gente foi muito pego de surpresa, né? A gente não sabia, né, desse processo que se estendia assim por anos e nunca foi resolvido de fato. Então, pela questão do alvará, que aparece no filme, eu acho que quando vocês forem assistir, vocês vão ver que dá uma breve explicada. Aquela planta, né, para a prefeitura, o espaço que é o Pagode do Didi, porque acontece o pagode, né, na área externa, mas ele tem a sede, que é um bar, que não aparece na planta por ser uma invasão, ou seja, para a prefeitura, aquele local é um estacionamento, uma rua, um beco, sabe? Então, por isso que não gera alvará. Só que essa situação, ela nunca foi resolvida, e aí calhou da interdição acontecer justamente na gravação do filme. A premissa do filme, quando eu estava escrevendo o roteiro, era fazer uma ideia de um dia no Pagode do Didi, em que a câmera iria acompanhar todo o dia a dia, toda a preparação, desde o início da sexta-feira, porque eles começam muito cedo lá, até realmente o auge do pagode, que é ali 11 horas, meia-noite, onde está lotado. Só que aí a prefeitura interditou de vez, e eu vi uma movimentação muito grande, assim, nas páginas, enfim, nas paredes da cidade, via-se também algumas coisas, clamando a volta do Didi, porque o pagode ficou 3 meses interditado, né? E isso, para quem frequenta o Didi, é impossível, né? A pessoa fica em abstinência do pagode do Didi. Então, houve uma movimentação enorme, eu não esperava tamanha movimentação. Acredito que a gente também impulsionou muito isso também, a gente nunca deixou de falar sobre quase todo dia a gente estava lá, colocando mídias do Didi no Instagram, tentando movimentar mesmo esse protesto, sabe? Para ver se, talvez, por essa movimentação, o processo fosse minimamente adiantado, talvez. E aí a gente teve uma ajuda de algumas pessoas do Recentro, né, que fazem parte aí desse movimento de colocar o centro do Recife em evidência e movimentar também a cidade, que está muito parada. E aí a gente conseguiu adiantar um pouquinho a reabertura. Nesse processo todo, eu tive que mudar completamente o roteiro, né? Eu pensei que não tinha como, seria impossível fazer um filme sem falar dessa interdição, porque a gente estava passando por isso junto com eles também, sabe? A gente estava sentindo tudo aquilo com eles. Eu via toda a comoção, tanto do público quanto da família, a gente estava lá sempre conversando e tentando acalmar o Didi também, porque ele ficava muito nervoso com toda essa história, né? Porque envolvia muita coisa burocrática e para a idade dele, enfim, é muito cansativo, né? A gente sabe. Então, a gente estava lá à frente também, tentando ajudar, tentando viabilizar alguma coisa. E aí, nesse momento, a gente, nesses 3 meses, né, a gente gravou no último mês as entrevistas que estão no filme, que é a Didi, os filhos, os músicos. Nesse momento das gravações, o pagode ainda estava interditado. E não tinha nenhuma previsão de abrir. A gente realmente não sabia. A gente falou assim, vamos gravar o que a gente pode agora e espera quando reabrir, assim. Que a gente não vai fazer a mínima ideia de quando vai ser. Então, a gente estava preparado para qualquer sexta-feira o pagode reabrir. E a gente tinha que estar com tudo pronto para gravar, assim, colocar a cara lá e fazer acontecer. Então, foi um pouco difícil Eu acho que reformular o roteiro é sempre muito difícil, porque quando se trata de um documentário, você pode esperar de tudo, né?
Você realmente pode, sei lá, pode acontecer 1001 coisas e a gente precisa estar preparado para filmar sobre o risco real das coisas mesmo. Então, eu evidenciei essa interdição por tudo que eu estava vendo, pela comoção que eu estava vendo do público. Eu quis colocar a comoção do Didi também no filme, a comoção dos filhos do Didi também, e fazer um arco dramático, assim, para evidenciar o quão importante aquele espaço é para a cidade, sabe? E aí a gente estava esperando que o pagode lotasse, né, na reabertura, mas não tanto quanto lotou naquele dia, porque foi absurdo, assim, a quantidade de pessoas. Né? Eu realmente não imaginava que ia ser naquele nível. E aí foi isso, assim. O filme ele foi se moldando por si só. Eu fui, acho que, acompanhando o fluxo e organizando para que a gente pudesse fazer o melhor e captar os melhores momentos, assim, e não perder nada, porque realmente foi um combo de emoções todo esse processo. Assim, foram 3 meses super, super, super intensos, em que a gente estava parado quase, né? Nessa reformulação de roteiro, de plano de filmagem, enfim, de todas as burocracias de gravação também. Foram um processo muito, muito intenso, assim, gente, mas rolou, deu muito certo, assim. Acho que foi um momento muito difícil, muito triste, mas que talvez era necessário para entender a importância, sabe? A importância, até porque depois que o pagode foi reaberto, o pagode em si ele foi reconhecido pela Prefeitura do Recife como patrimônio cultural imaterial. Antes era só o Didi, fundador, que era um patrimônio vivo de Pernambuco. Hoje o pagode, tanto ele quanto o pagode são patrimônios. Ô, Mai, o pessoal perguntou se, né, que tem essa coisa muito, né, da arte e depois da volta da arte, né, nessa coisa para a pessoa que participou, né? E perguntaram se o filme foi passado no pagode. Na verdade, eu acho que foi melhor do que passar o filme no pagode, né? Foi mesmo. A gente tentou, na verdade, a gente ainda está tentando fazer isso acontecer, porque era um projeto que a gente tinha, assim, desde antes de gravar. A gente fez a estreia no Cinema São Luís, no dia 31 de maio, se eu não me engano, 30 de maio, alguma coisa assim. E a gente levou o pagode para lá, porque a gente queria fazer uma estreia lá, só que a gente pensou, não, vamos fazer uma coisa à altura do Didi, né? E depois a gente traz o filme para cá também. E a gente organizou toda essa logística de fazer a estreia no Cinema São Luís, um dia depois do pagode, foi no sábado que aconteceu. E eu, pelo menos, nunca tinha visto. A gente teve uma ideia maluca de colocar o pagode e a roda de samba dentro do cinema. Inicialmente, a ideia seria colocar do lado de fora, né? A gente fazer a exibição do filme, ter um debatezinho antes, e logo após a exibição, a gente armar a roda de samba do lado de fora, só que, enfim, tem as burocracias de CTTU e prefeitura, e acabou não rolando, até porque tinha umas reformas que estavam acontecendo no prédio do cinema. E aí eu acho que foi até melhor, sabe? Colocar essa roda de samba lá dentro, porque foi uma coisa que eu nunca tinha visto. A gente organizou tudo, assim, acabou o filme, a galera ficou mesmo, todo mundo ficou lá, todo mundo desceu, assim, das cadeiras, foram para a roda de samba, e acho que foi uns 30, 40 minutos aí de pagode. E é isso, assim, foi único demais. A gente ficou muito animado de fazer outra vez, né? Mas, enfim, demanda muita coisa também, e aí a gente pensou em fazer isso. A gente está pensando ainda em organizar essa exibição numa sexta-feira do pagode, antes do pagode acontecer, que começa às 7h, e aí às 6h a gente teria exibição, e às 7 horas só o pagode até meia-noite, 1h. Mas outro ponto importante que o Recife, né, que aparece no filme, é que o Recife, o centro do Recife, né, é porque
Eu acho que só aqui, só o Recife chama o centro da cidade de Recife, né? Em outra cidade ninguém chama. São Paulo não chama o centro de São Paulo de São Paulo, né? O centro do Recife, com essas últimas gestões, né, da prefeitura, tem se tornado um lugar que era um lugar, era na minha época, assim, por exemplo, eu ia para samba com Maria Pagodinho lá na Rua da Moeda, assim, tinha e deixou de ter, e muitas coisas foram se esvaziando na cidade, ao ponto de que a cidade hoje é um grande breu, né, um grande vazio, onde tem sido cada vez mais consumida por essa lógica de mercantilizar os lugares, lojas, essas coisas todas. Isso aparece no documentário com o Didi sendo um único lugar de vida popular no centro da cidade, né? E com isso tem os seus problemas, mas ainda assim um lugar de resistência, de um lugar afetivo para muita gente, de um lugar de diversão para muita gente, que mantém o Recife antigo e o centro da cidade com algo vivo, algo do povo, algo popular. Como foi para tu, para o pessoal que estava fazendo o filme, e também para essa interação com o pessoal do Didi, esse lugar, né? Essa construção dessa imagética num filme, desse lugar que é de cultura, de animação, é de festa, de entretenimento, mas é também essa resistência dentro do centro da cidade. Então, essa disparidade assim, de energia mesmo, gosto de falar, é muito, acho que reflete muito, sabe, no próprio público. Porque o próprio Didi, ele tenta, ele bate o pé, procura a Fundarp, né, que é o órgão que dá apoio para ele como patrimônio, de segurança mesmo. Ele pede policiais, ele pede segurança, ele pede melhorias para o próprio pagode por conta do lugar inóspito que está o centro da cidade de noite, sabe? Porque quando chega ali 6, 7 horas da noite, você já não vê movimento no centro da cidade, principalmente ali os arredores dos Correios, né, que é onde fica o Didi. E é muito perigoso. E aí, como o pagode é um lugar aberto, uma área externa, é necessário realmente que tenha segurança, que tenha esse conforto até para o público, né? Mas a gente vê que muitas pessoas estão deixando de ir para o Didi por conta desse perigo que está o centro do Recife hoje. Não tem mais nada acontecendo além do Didi, do pagode, pelo menos nas sextas-feiras, na cidade, assim. Você não vê nada acontecendo lá, só comércio aberto. Quando acaba o horário dos comércios, você não vê mais nada. Realmente não tem condições de estar passeando, perambulando pelo centro da cidade. Hoje tem um Recentro, que é esse projeto que, enfim, eu espero muito que dê certo, porque até agora eu não estou vendo muitas melhorias, principalmente esse horário da noite, né? Porque tá muito perigoso. Então, a gente já viu, o Didi, ele sempre foi um lugar muito democrático, como eu estava falando, mas, infelizmente, a violência, ela tá, né, aos arredores e acaba impactando um pouco até o pagode. E isso reflete também na ida do público para lá. Então, se o público deixa de ir para lá, como é que o pagode vai resistir, né? Como é que o pagode vai lucrar também para continuar acontecendo ao longo dos anos? Então, o público depende do pagode. E se o público não está lá, não tem nada. Se não tem nada no centro do Recife, sabe como é que fica? Então, hoje tem alguns prédios residenciais, né, por perto, que foi até uma dificuldade para ele também, porque como o pagode ele acontece até 1 hora, mais ou menos, muita gente ligou para a polícia reclamando do barulho. E aí, hoje, ele está acontecendo até meia-noite por conta disso também.
né? E as pessoas, enfim, muita gente que, enfim, não conhece, não frequenta, fica colocando o Didi como um espaço perigoso pelo lugar em que ele está e pelas pessoas que frequentam. Mas, assim, o público do Didi sempre foi para a classe trabalhadora. Hoje, realmente, está chegando outras pessoas de outras classes sociais, que está, enfim, até colocando mais público lá, mas, assim, é um lugar para a classe trabalhadora desde sempre, entendeu? Então, tem muito isso dessa falta de cuidado da prefeitura com o centro da cidade e refletir muito na resistência do pagode. Eu acredito que se a prefeitura, o governo investisse mesmo e, de fato, levasse esses projetos que eles inventam, né, a sério e realmente funcionassem, eu acredito que hoje ele estaria lotado do mesmo jeito que estava no dia da gravação, porque estava lotado daquele jeito porque reabriu depois de 3 meses, mas hoje não está, né, com um fluxo tão grande de pessoas. Até porque, enfim, depois teve episódios de violência lá também, aos arredores, não no pagode, né, mas por perto, ali na Rua da Aurora, na Rua do Sol. Então, isso afasta muito o público. E se afasta o público, né, fica muito difícil para o pagode estar lá. Enfim, é muito difícil mesmo, assim. Eu acho que é preciso essa reformulação desses projetos para que não só o Didi, o pagode do Didi esteja acontecendo na cidade, mas também que surjam outros eventos, que surjam outras atividades também para a população, né? Porque por ali também é uma área residencial, então as pessoas ficam morando ali de noite, não saem, só sai de Uber, entende? É muito perigoso. Mai, agora é teu momento de tu deixar aí um recado final, chamar o pessoal para assistir o Pagode Didi e falar o que você quiser para a gente ir fechando aqui. Afinal de contas, estamos terminando aqui o Noite Brasil. É isso, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse filme que foi tão importante assim de ser feito. E o filme, ele está disponível aí no SP Cine Play desde o início do mês até o dia 21. Ele está rodando também em vários festivais. Agora, em novembro, vai ter aqui em Recife de novo. Próximo mês, se eu não me engano, vai ser no Rio de Janeiro, no Zózimo Bubu. Então, fiquem de olho aí nas redes sociais do filme, que é pagodedodidi.doc no Instagram. E a gente sempre fica atualizando, né, onde vai ter sessões. Enfim, eu acho que esse momento agora, até domingo, é uma ótima oportunidade para quem ainda não assistiu e não conseguiu ver em sessões, pelo menos se não passar na cidade de vocês, para assistir esse filme. Tá muito legal, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado final e do que ele tá refletindo, o que ele tá fazendo as pessoas sentirem. Então, espero muito que vocês gostem. E é isso, fiquei muito feliz, gente, de estar aqui. Vou botar na tela aqui a página do Instagram. Aqui, gente. pagodedodidi.doc. Então, aqui tá sempre as notícias. Na bio tá o link do SP Cine Play. É só vocês irem lá, logar. E é de graça. E tem outros filmes bem, bem legais também que tá participando da Mostra Ecofalante, que é a mostra que a gente participou lá em São Paulo. E aí tem outros filmes além do Didi que participaram dessa mostra, tá bem legal. Tem também registro da estreia, tem, enfim, várias coisas. E vem muita coisa por aí também, viu? Muitos outros festivais. Torçam para rolar essa exibição lá no Pagode, porque eu acho que vai ser muito legal. Vai ser muito massa. Finalmente a gente vai poder assistir o filme tomando uma cervejinha, né? Porque no cinema não pode. Mas é uma oportunidade ótima. Tá aí, inclusive, a foto do pagode dentro do cinema, né? Inclusive, o cinema mais bonito do Brasil, eu sempre digo isso, é o Cinema São Luís, né?
tá aqui, ó, o registro. Maria Pagodinho, viu? Para quem não sabe, é essa aqui, viu? Exatamente. É a diva do estrela. pagode. Nem ouse dizer que Maria Pagodinho não é estrela. Não, principalmente na frente dela. Exatamente. Tá aí, a equipe do filme também, ó. Aqui é meu afilhado, hein, gente? Aqui, ó, meu afilhado. Fez o som do filme. Fez o som do filme, exatamente. É isso, Mai. Valeu pela presença aqui no Momento Cultura Brasileira do Noite Brasil, aqui no Farol Brasil, canal do nosso queridíssimo Jones Manuel. Valeu, Mai. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.